Bom, seja bem-vindo. Talvez você deve estar estranhando esse cenário, porque talvez eu não estou na minha casa, né, no escritório, fazendo um vídeo, fazendo uma live, né? Estamos aqui juntamente aqui com o Wallace, nosso instrutor aqui dos Sparcanos, e aproveitar que a gente tem um instrutor aqui perto, né? E estamos fazendo algo diferente, um conteúdo diferente aí para vocês. Então, seja bem-vindo aí ao Pentarruna Cast, né? Começando, Wallace, quero te agradecer aí pelo convite, tá? Já estivemos aí também em algumas lives, né? Para quem não sabe, o Wallace é o nosso instrutor aqui do nosso projeto do Sparcanos, que a gente vai falar um pouco mais aqui sobre esse episódio, mas seja bem-vindo, tá? Bom, obrigado, Arruda. Eu primeiro quero agradecer pela oportunidade de poder estar aqui, contar a minha história, bater esse papo aqui, diante de uma lenda da nossa área de dados, né? Eu, quando estava começando, tive a oportunidade de ver os primeiros vídeos lá do Arruda e que me ajudaram bastante. Então, tudo que eu conquistei hoje, eu tenho que agradecer a esse cara e a outras pessoas que tomaram a iniciativa de compartilhar conhecimento. Então, para todo mundo que está hoje começando na área, de certa forma, tem que ser grato a ele e às pessoas que começaram a fazer o que ele fez. Então, eu sempre serei grato. Para mim é uma honra estar aqui diante de uma lenda na nossa área de dados. Tamo junto. Obrigado aí pela moral, né? Que isso é uma baita moral. E minha avó dizia que quando você vê uma rua asfaltada, alguém asfaltou aquela rua, né? Então, quando eu comecei com o Pentarro, tinha muito pouco conteúdo. Eu falei, bom, já que não tem, alguém tem que fazer. Então, é mais ou menos isso. E pode ter certeza que muita gente está conhecendo ali um pouco da engenharia, um pouco do Spark, a partir dos teus vídeos, né? Alguns aqui no nosso canal, outros ali nas tuas redes. Isso ajuda a deixar o conhecimento mais acessível, né? Ainda mais o Spark, que tem tanta coisa em inglês, né? Verdade. Que já deixa de ser uma barreira. Então, parabéns para ti, parabéns para nós. E a ideia desse episódio é um conteúdo diferente. Eu não vou compartilhar a tela, o Wallace não vai compartilhar a tela também. Então, é mais um bate-papo. E espero que vocês gostem, né? Então, se a gente tiver bastante views, a gente pode estar fazendo novos episódios. Então, vai depender de vocês. E vão deixando aqui o feedback de vocês nos comentários, tá? Que é importante aqui pra gente. E Wallace, eu queria que você contasse assim pra gente como que você começou na TI, né? Como que foi o seu início? A gente tem muita gente começando. Então, às vezes, pode olhar o nível de conhecimento que a gente tem e acha que a gente já começou dessa forma e não, é uma baita caminhada. Então, como que foi o teu início, assim, na área da tecnologia? Bom, eu comecei por um acaso, sendo bem sincero. Eu nem sabia que o que eu estava fazendo no início da carreira existia uma profissão de análise de dados, né? Eu fazia tudo no Excel, o famoso Excel. E nem sabia que existia análise de dados, nem sabia que isso era específico de tecnologia. Então, eu comecei na área de marketing, eu comecei como estagiário. Boa. Eu estava fazendo faculdade, surgiu lá uma oportunidade de estágio. Eu fui fazer esse estágio para trabalhar com marketing. E lá, o meu papel era basicamente analisar dados de rede social, analisar os dados das campanhas que nós fazíamos de marketing. Muito Excel. Muito Excel, exatamente. E muita coisa manual também, muita tarefa repetitiva. Então, toda sexta-feira eu tinha que preparar um relatório para o meu gerente, e o meu gerente apresentava o relatório para a diretoria. Então, era um relatório estratégico, um relatório importante. E tudo feito manual. Então, sabemos que o ser humano, ele é suscetível a erro. E muitas das vezes eu errava, porque eu fazia manualmente. Eu criava aquelas tabelas dinâmicas, extraía os dados do RP manualmente. E eu comecei a perceber que existia algo errado, não podia ser assim. E eu comecei a ver que existia uma forma de automatizar aquilo. Mas ainda não era a melhor forma possível. Então eu comecei a usar o VBA, que era o recurso que eu tinha, né? A empresa tinha Excel. Então a única ferramenta que eu podia usar era o VBA. Comecei a usar o VBA e vi também que não era o melhor dos mundos. E foi então que eu conheci o Power BI. Que ele já tinha ali aquele Power Query, que seria a ferramenta que faria a transformação, que eu fazia tudo que hoje a galera faz com o Power Query low code ali na caixinha, eu fazia com VBA.
E eu achei muito tranquilo, muito fácil. Comecei a querer usar o Power BI na empresa e a empresa não deixou, né? A regra de compliance lá, a galera de TI falou, não, você não pode usar isso aqui. Você não é uma ferramenta homologada, então você não vai poder usar o Power BI. E aí eu comecei a olhar para o mercado, porque até então eu queria ficar naquela empresa, eu estava satisfeito, eu já tinha ali uma certa moral na empresa, já tinha conquistado ali, tinha feito meu nome, todo mundo gostava de mim, então eu gostava do ambiente. Mas esse não foi o melhor não da minha vida, digamos assim, porque ele me fez abrir os olhos e querer enxergar o mercado. Então eu comecei a estudar Power BI, comecei a entender o que era BI, comecei a ver vídeo de referências, e você é uma delas. E comecei a ver a galera falando que isso era uma profissão bem remunerada e eu não sabia disso. Para mim, era tudo que eu fazia, só que com tecnologia diferente. E aí eu entrei numa outra empresa, num grupo de farmácias, que foi a empresa que me deu a oportunidade de ser analista de BI. Foi a tua primeira empresa, primeiro cargo, sua primeira experiência na área de dados, de fato, então. Exatamente, na área de tecnologia, e era um setor de inteligência, então a empresa queria exatamente aquilo que eu queria implantar, que eles tinham tudo em Excel e eles queriam migrar para uma solução mais automatizada de BI, ter o Power BI compartilhado com a empresa inteira, banco de dados, construir um DW que eles não tinham. Então, o meu primeiro papel na área de tecnologia foi esse, foi a construção de um DW. Foi aí que entrou Rafael Arruda na minha vida, porque eu comecei a ver vídeo de Pentaho, porque a gente não tinha engenheiro de dados. E se tem uma coisa que tem nesse canal, são vídeos de Pentaho. Exatamente. Acho que é o embaixador do Pentaho aí no Brasil, né? Todo mundo na comunidade te reconhece como o embaixador, então não precisa da Itachi reconhecer. A galera te reconhece, que é muito maior do que às vezes a própria Itachi. Então, é isso. E foi lá que eu conheci teus vídeos e comecei a implementar o Pentaho na empresa, porque não tinha esse cargo de engenheiro, analista, não existia. Era eu para fazer tudo. E eu gostei do desafio e foi assim. Aí de lá eu fui para uma outra empresa para trabalhar. Aí já fui trabalhar remoto, já bem remunerado e tudo mais. E quando eu saí daquela empresa anterior, né, que eu fiquei lá quase um ano, esse grupo de farmácias, eu acredito que tenha feito um bom trabalho, porque eu pesquisei bastante, comecei a ver Ralph Kimball, Bill Emmel, comecei a ler DW, BI, como constrói um BI, o que é isso. E acredito que tenha feito ali um trabalho bacana. E eles acabaram me contratando como consultor depois que eu saí. E eu tô lá até hoje. Então, quer dizer, a primeira empresa que eu trabalhei como analista de BI, eu ainda tô lá até hoje. Sensacional, né? Sensacional. E uma coisa interessante que você falou é porque muitos alunos fizeram essa mesma caminhada que a sua. Trabalhava com Excel e assim, pô, muito trabalho manual. Então tinha erros, né? Exporta um monte de relatório, faz PROC-V e tudo. E aí conhece o Power BI, porque já é um upgrade, assim, né? No dia a dia da pessoa. Já vai ter uma informação ali em dashboards, né? Algo mais visual, sem ter que ficar lendo e tratando planilhas de 50 mil linhas, 100 mil linhas. E chega um momento que só o Power BI não é suficiente. Sim. E aí que entra o Pentaho. Então, muitos dos nossos alunos, eles chegam já sabendo Excel, que é o dia a dia deles, chegam sabendo já Power BI, e aí quando eles começam a ter essa dor, pô, vou procurar ETL. Aí cai lá em Pentaho, Apache Hope, e aí chega até os nossos conteúdos, e é engraçado, porque 90% dos alunos chegam exatamente nesse cenário. E uma coisa que você falou, que eu gostei bastante, é que o normal é a gente conhecer as ferramentas primeiro. Porque é talvez uma forma mais acessível ali, mais fácil. Sim. Mas eu gostei que você falou dos conceitos. Então você conheceu ali o Pentaho pelos nossos vídeos, por exemplo, pô, sei que o Pentaho a gente consegue criar um DW, mas quais são os conceitos? Isso que você falou para mim, independe se é algo de BI tradicional, se é para engenharia de dados. Acho que para qualquer coisa da tecnologia, a gente vai conhecer a ferramenta primeiro, mas se a gente não conhecer os fundamentos, a gente não consegue avançar, né? A gente não consegue evoluir. A gente sempre vai ter uma barreira e acho que é um pouco disso, né, que você comentou.
Concordo plenamente. Eu costumo fazer sempre analogia, né? Então, quem acompanha meus conteúdos sabe que tem gente que me chama até de rei da analogia. Então, vou fazer uma analogia do que você falou agora, do conceito com a tecnologia. Vou fazer uma analogia com o carro. Então, imagina que você hoje vai vai dirigir um carro e você não sabe a regra de trânsito. Eu acredito que você vai cometer muitas infrações, você vai colocar sua vida em risco, porque você não vai saber o que você pode fazer e o que você não pode fazer. Então, na tecnologia é a mesma coisa. Se você não tem o conceito, você não vai usar a ferramenta da melhor forma possível. Você vai ser uma pessoa que está dirigindo sem saber a regra de trânsito. Então, por exemplo, você vai numa nuvem da vida, como nós vimos lá no curso Sparcanos, tem gente usando Python no Spark. Então, se você conhece o conceito de Spark, você não faz isso. Você não vai... E isso vai gerar o quê? Custo desnecessário para a empresa. Então, a falta do conceito, ela acaba levando você a retrabalho, a implementações de projetos ruins, enfim... É uma série de problemas que você vai ter se você não tem o conceito. E o conceito também permite você transitar entre ferramentas de forma muito simples. Porque se você sabe o Pentaho, você vai conseguir transitar para o Apache Hope, para o Talend, para qualquer outra. Agora, se você não tem um conceito, se você só sabe apertar os botões e nem sabe por que está fazendo aquilo, aí eu acredito que a sua jornada vai ser bem difícil, meu amigo. Eu costumo dizer que uma vez que você domina o processo, você domina qualquer ferramenta. Sim. Então, eu falo isso muito de BI, porque por muito tempo os conteúdos, os cursos eram focados em BI, mas acho que isso se estende em engenharia também. E deixa eu te perguntar, e como que você veio parar aqui em Portugal? Né? Eu recebo muitas perguntas, né? Pô, será que eu consigo trabalhar aí na Europa, tal? Como que você chegou até Portugal, assim? E contar também, né? Com o que você trabalha aqui, se você já trabalhava com isso no Brasil. Contar um pouco para o pessoal conhecer, não só o Wallace do Spark, da engenharia, mas como que você chegou aqui até Portugal? É uma história interessante, cara, porque eu tinha acabado de trocar de empresa, eu tinha acabado de sair desse grupo de farmácias, né, que eu falei, e fui para uma outra empresa, que era uma empresa ali do grupo Petrobras, que eu posso falar o nome, que é uma empresa pública, não vai ter problema. E era uma empresa muito legal, muito bacana, uma empresa que, para ter uma ideia, numa das palestras, toda sexta-feira tinha uma palestra motivacional, uma palestra de consciência, legal, ambiental. Sempre eu participei de algumas palestras lá. Uma delas é com Clóvis de Barros, que é um filósofo famoso brasileiro. Se vocês pesquisarem aí, vocês vão ver. Então eu tive a oportunidade de participar de uma palestra ao vivo com uma referência no Teams, cara. Eu podia fazer perguntas pro cara, interagir com o cara. Então, olha o nível da empresa que eu estava trabalhando. Uma empresa top, uma empresa que era o sonho de muita gente. Eu tinha acabado de entrar numa empresa dos sonhos, mas ao mesmo tempo a vontade de sair do Brasil era muito grande. Eu tinha esse sonho de querer sair do Brasil. A minha vontade era ir para a Austrália, só que a Austrália era um sonho ainda muito distante. E naquele momento, ali em 2021, tinha um amigo meu que estava aqui em Portugal e ele estava querendo dividir o apartamento com alguém. Ele precisava dividir o apartamento porque ele não estava conseguindo pagar sozinho. E aí ele falou comigo, pô, cara, você não quer vir para cá? E aí eu pensei, poxa, se eu for para lá, eu vou ter que largar essa empresa dos sonhos, uma empresa muito boa, remoto, 40 horas semanais, né? Algo que eu nunca imaginei quando estava começando. E foi rápido até, assim, entre aspas. Depois que eu entrei na área de tecnologia, a evolução ela é rápida, né? Mas para você entrar, sim, exige uma dedicaçãozinha. E foi isso, cara. Foi de certa forma uma loucura o que eu fiz, né? Eu saí, larguei essa empresa e vim para cá para tentar a vida. E cheguei aqui em dezembro de 21, mas felizmente aqui o mercado é muito aquecido. A gente recebe propostas aqui toda semana. E foi rápido. Em 2 meses, eu cheguei em dezembro de 21, dia 5 de dezembro de 2021, eu lembro exatamente o dia. Em fevereiro eu cheguei em dezembro de 21, em fevereiro de 22 eu já estava empregado. Então foi uma loucura que deu certo, cara, mas poderia ter dado errado, né? Isso aí que você falou é muito interessante. Por exemplo, no meu caso, o sonho de morar fora era da minha esposa, mas chegou uma hora que eu comprei a ideia
E eu comecei a fazer algumas entrevistas lá no Brasil. E quando eu vim para cá, eu vim para trabalhar no Ministério da Saúde. Né? Então, assim, a gente veio de duas formas diferentes. Mas qual que é o interessante? O que eu falo para os alunos? Que estabilidade hoje não é a tua carteira de trabalho. É o teu conhecimento. Porque tu chegou sem ter um trabalho, digamos assim, igual eu, mas em 2 meses você arrumou. Pô, se você não tivesse esse conhecimento que você tinha, né, que você conquistou lá no Brasil, talvez você não ia conseguir trabalhar na nossa área aqui, digamos assim. Sem dúvida. Teria que trabalhar em outras áreas que aparecem e tal. Então, assim, quando eu falo assim, estabilidade é conhecimento. A estabilidade não é você estar numa empresa 10 anos. Estabilidade é você sair de uma empresa e quanto tempo que você arruma outra empresa. Exatamente. Se você levar mais de 3 meses, é melhor você rever o teu conhecimento. Eu concordo. Tá, então... E me fala assim, então você chegou aqui em 2 meses, já estava trabalhando na tecnologia e era com BI também? Como que foi? Isso. Aqui em Portugal, né, para quem não sabe, acho que é importante a gente abrir esse parêntese, que aqui é muito difícil você ser contratado diretamente por uma empresa, né? O Rafael sabe que ele está aqui, mas para quem não sabe, geralmente vai ser uma consultoria que vai te contratar e você vai estar alocado num cliente, né, trabalhando outsourcing. E foi assim, uma consultoria entrou em contato, fez a proposta para trabalhar num banco, na época eu morava em Lisboa, e fui trabalhar num banco em Lisboa. E era para trabalhar com BI, era basicamente a stack Microsoft, SQL Server ali. Era algo que eu era bastante apaixonado na época, né? Gostava muito de Microsoft. Ainda gosto, né? Mas hoje o open source acabou sendo minha nova paixão. E era basicamente isso. Eu trabalhei ali fazendo alguns relatórios, fazendo ETL com SIS. Era uma estrutura on-premise no banco. BI tradicional, on-premise, ambiente todo Microsoft. Exatamente. E de lá eu recebi uma outra proposta para trabalhar na área de engenharia mesmo. E aí também foi a minha paixão por Python aflorou naquele momento. E ali eu me tornei... Eu fiquei pouco tempo nessa primeira empresa, nesse banco. Fiquei 6 meses. E depois eu fui trabalhar na área de engenharia. Isso foi em 2022 também. E de lá para cá, engenharia de dados tem sido o meu foco. Tem sido tudo que eu estudo hoje, está nesse arcabouço de engenharia. E os projetos que eu passei também de lá para cá, todos têm que envolver engenharia, senão eu nem quero conversar, cara. Nem faz sentido para mim. Isso é algo interessante, porque comigo foi algo parecido. Eu passei por um projeto de BI, 6 meses, e depois só engenharia. E assim, eu quero que você fale um pouco, porque muita gente acha que engenharia é só ETL, só que com volume maior de dados. Então, não é por acaso que as vagas de engenharia pagam mais, até bem mais em alguns casos, do que vagas de BI, mas também te exige mais. Né? Me fale um pouco as tecnologias que você foi trabalhando aqui nos projetos com engenharia. Assim, para o pessoal que talvez trabalha com BI hoje, começar a ter uma ideia, né, do que o mercado aqui da Europa tá exigindo, o que as empresas estão utilizando de tecnologia. Cara, essa é uma excelente pergunta e eu vou ter que contar um fato bem engraçado aqui, né? Porque, como eu disse, eu era fanboy ali da Microsoft, né? Eu só via a Microsoft como uma possibilidade na minha vida. E quando eu cheguei na primeira empresa para trabalhar com engenharia de dados, que foi uma empresa angolana, inclusive, a minha contratante era uma empresa francesa e o cliente era angolano. E quando eu fui trabalhar lá, no primeiro dia de trabalho, o cara me deu um ambiente Linux e falou assim... Pra quem é fanboy de Microsoft, deve ser o pesadelo, né? Cara, é um balde de água fria na cabeça, porque você não sabe nem o que fazer. E quando eu olhei aquela tela preta, o cara falou assim, é só você ir na parte do Python e o projeto já tá lá. Eu já baixei o projeto para você do Git, já tá configurado o ambiente. Cara, ele não me disse nada, porque eu não sabia nem navegar nas pastas no Linux, não sabia listar, não sabia nada, absolutamente nada. Eu nunca tive contato com Linux antes daquele momento. E foi assim, foi desesperador, cara, porque por mais que você veja um curso, um tutorial, depois que você já tá no projeto, é um pouco mais difícil, porque já tem aquela pressão, você já tem entregas para fazer, a empresa já tá te pagando. Então, até o momento, eu nunca soube nem que Linux era importante.
E ali eu comecei a ver, cara. Então eu comecei a ter. Aí depois que você aprende, né? Você começa a gostar do Linux, começa a ver que não é esse bicho de sete cabeças que as pessoas falam, que é difícil, que é complicado. Óbvio, é um pouco mais difícil porque você tem que fazer, às vezes, com linha de comando. Mas você se acostuma. E foi isso, cara. Aí eu comecei a trabalhar com Python, né? Eu achava que sabia Python. Mas quando eu cheguei na empresa, os caras usando lá classes, objetos, tudo seguindo o princípio Solid, melhores práticas, porra. E eu olhei outro aquilo, nível. eu falei, caramba, eu só sei fazer script sequencial, cara. Eu não sei direito o que é uma função em Python. Não sei diferenciar. O cara falou, não, aqui a gente tá usando o método e tal. Não sabia nada disso. Então, foi isso, cara. E aí eu comecei a estudar, comecei a ver os conceitos e tal. E depois eu fui trabalhar numa Big Tech aqui de Portugal, que se vocês pesquisarem aí vão achar a empresa, é a Sonai, eu vou falar o nome dela. É uma empresa tão grande que não tem problema em falar o nome. E, cara, é uma empresa muito grande. A empresa que tem todos os segmentos que você imaginar, ela tem uma empresa, né? Uma holding que tem diversas empresas. Então, lá, eu era da área de vendas e o meu contato lá com as tecnologias, eu era da área de suporte lá, então era de suporte especializado. E o meu papel lá, basicamente, era atuar no ambiente de produção. Então, quando eu tinha um problema num relatório, ou eu era acionado por um próprio alarme da ferramenta que disparava automaticamente, ou pela área de negócio, né? Por exemplo, um relatório que deu alguma falha, o relatório não atualizou, o relatório não está abrindo. Eles abriam um ticket e esse ticket chegava para mim ou para minha equipe. E basicamente lá, o suporte que eu fazia, a maior parte deles era em Spark. Então ali Foi também... teu primeiro contato com o Spark, então... Foi nessa empresa? Sim, sim. E ali eu vi o Spark processando alguns bilhões de linhas, né? E para quem estava acostumado com, achar que 50 milhões de linhas era muita coisa, quando você vê ali 30 bilhões de linhas para processar, você vê que existe ali o que é Big Data de verdade, né, cara? Aquilo era Big Data. E aí tinha um cluster lá de 50 máquinas para processar, era on-premise ainda. Eles estavam fazendo uma migração do on-premise Cloudera para algumas áreas de negócio foram para o Databricks e algumas outras áreas de negócio foram para o Cloudera. Então era um projeto tão grande que quando eu saí de lá, o projeto ainda está rolando. Ou seja, o projeto tem 2 anos, a estimativa era de 2 anos só para fazer a migração. E era isso, cara. Bem resumido é isso, né? E ali... Pô, você comentou algo... A gente escuta muito falar de Spark e... Voltando naquela questão dos conceitos, né? Então, por exemplo, quando você vê uma empresa pequena ou média indo para o Databricks, por exemplo, ou usando Spark, às vezes está usando uma tecnologia que talvez não precisava usar aquilo, assim. E como foi para ti, assim, sair dos conceitos de DW para os conceitos de Big Data? Achou muito diferente? Explica pra gente. É um pouco diferente, né? Porque algumas tabelas que nós utilizávamos não era mais no conceito dimensional igual o BI, né? Em Big Data tem algumas abordagens não usa fata dimensão. Então eu estava acostumado, né, desde o início da carreira a ouvir falar que na ponta lá no DW era sempre fata dimensão. Mas quando se trabalha com Big Data, depende, nem sempre é fata dimensão, né? Porque isso vai gerar uma complexidade que às vezes é desnecessária. Então, muitas das vezes a gente usava o próprio tabelão, um Big Table lá, e a ferramenta de visualização ela aceitava isso, porque também é importante saber qual é a visualização para poder fazer o modelo de dados compatível com aquilo. E lá também na Sonai tinham todas as ferramentas possíveis, né? Desde Power BI, Click, tudo. Cada área de negócio tinha basicamente uma stack diferente. E nós tínhamos que suportar todas elas. E era basicamente isso, cara. Eu não senti tanta diferença, porque eu já estava bem acostumado ali com o conceito de BI, já tinha madurado bem, já tinha visto várias empresas diferentes também, e isso acabou me facilitando. Mas a diferença mesmo que eu vejo é o volume de dados, né? E a obrigatoriedade de você implementar atualização incremental.
É inviável você não ter atualização incremental. Não dá, é inconcebível. Você não pode não fazer Meu, isso. imagina ter que, uma carga diária, apaga 10 milhões de linhas e insere 10 milhões de linhas. Ah, Mas você falou algo que eu já falei em alguns temas, que é o seguinte. A engenharia de dados hoje, ela, não vou chamar de moda, tá? Mas a gente vê muitas pessoas que querem migrar de área, aí que elas vão falar, tá bom, quais são os cargos na área de dados? Tem analista de dados, tem cientista, tem engenheiro. Aí vai olhar os salários, né? É. Ó, pô, já que eu quero migrar de área, eu quero saber quanto estão pagando. Aí vai ver lá analista de dados, sei lá, pagando, sei lá, 5 mil, um exemplo. Engenharia 10, vou para engenharia. Pô, já que eu vou ter que estudar uma área nova, vou para onde paga mais. E o que eu vejo, assim, muitas pessoas se complicando? Elas querem ir direto para engenharia. O que eu falo, pessoal? Passa por BI antes. Porque você vai aprender ali os conceitos de modelagem de dados, dimensão, fato, o que é uma área de stage, carga incremental, né? Carga full, carga dinâmica. E alguns desses conceitos você vai usar na engenharia. Porque quando você chegar na engenharia, você não vai fazer só ETL. Você vai ter que entender de infraestrutura. Sim. Você vai ter que entender, por exemplo, de container. Muitas das vezes, sim. Então, você vai ter que, DevOps. vai ter que conhecer de Linux. Porque Obrigatoriamente. nenhum projeto de engenharia vai ser no Windows. Não existe Esquece isso. o Windows Server. Não existe isso. Não existe isso. Então, se você tiver que aprender tudo isso junto de uma vez, você vai ficar louco. Então, passa por BI primeiro, ou então estuda ETL primeiro. E eu queria te perguntar, porque assim, o Spark ele é utilizado de várias formas hoje, por exemplo. E eu queria que você contasse um pouco pra gente, assim, falasse um pouco sobre a vantagem de utilizar o Spark em cluster, tá? E o que muda de utilizar ele em open source e utilizar ele em outras plataformas. Perfeito, uma excelente pergunta. E o Spark, né, como você disse, tem muitas empresas às vezes usando de forma inapropriada. Quando o volume é pequeno, você usar o Apache Hope é muito mais eficiente. Mais fácil. Mais fácil. Mais fácil de treinar o time. Exatamente. Você vai conseguir rapidamente entregar um projeto para um cliente com o Apache Hope. Claro que tem a sua complexidade, regra de negócio, que isso aí é inerente à área de dados. Você vai ter que entender o negócio para poder implementar. Mas o Apache Hope, para volume de dados menores, vai ser muito mais rápido. Você, inclusive, fazer o ETL. Agora, o Spark ele é voltado para Big Data. Ele foi desenhado para ser implementado em empresas de Big Data. Ou seja, quando eu falo de Big Data, eu falo de grandes volumes de dados. Eu falo de terabytes de dados, eu falo de petabytes de dados. Hoje, o Spark ele é a principal engine de processamento no mundo, é a top 1. Então, as grandes empresas utilizam o Spark para processar volumes grandes de dados. Inclusive, ferramentas que são low-code nas nuvens utilizam o Spark no seu processamento, como o Azure Data Factory, Google Data Fusion. Data Fusion. Quando você cria uma pipeline lá na interface, por baixo dos panos ele usa o Spark. Então, o Spark ele é para grandes volumes de dados, né? Quem usa ele para pequenos volumes está usando errado. E outro erro também que a gente vê muito é a galera usando Python puro num cluster de Spark. Vai matar o Spark. Vai matar o Spark, porque o Spark ele tem a arquitetura de rodar em cluster. Então, ele tem o manager lá, né, que é o driver, e tem os workers, né? E se você usa um script Python dentro de um cluster Spark, ele vai processar tudo no driver, ou seja, tudo numa única máquina, que é a máquina cérebro, a máquina que controla as outras. E aí você vai estar pagando por 50 máquinas e usando só uma. E o seu processo, inclusive, vai até quebrar, vai dar out of memory, vai ter problemas. Então, por isso, a gente volta na parte do conceito, né? Importantíssimo. Tem que entender o conceito, por que o Spark foi inventado. Às vezes a gente quer pular essa fase de estudar a história da ferramenta, de estudar o motivo que ela foi desenhada. Então, tem que entender isso para não cometer essas gafes aí, né, em produção. E outra, se você implementa um script Python num cluster Spark para um processo grande, e vamos supor que ele vai rodar, vamos supor que rode em 3 horas. Com o Spark, ele poderia levar 1 minuto, um exemplo. E aí você vai estar pagando por um processamento desnecessário. Então, você está...
E isso aí que você falou, a gente tem escutado muitas empresas que migraram para cloud, principalmente na área da pandemia, voltando para o on-premise. Sim. Então, e a importância de saber os conceitos, porque tudo que se faz na cloud paga. É. Então, se você souber usar isso ao seu favor, então, por exemplo, você tem um ETL que roda em 2 horas. Você liga os teus clusters, executa, terminou, desliga, e você, em vez de pagar um servidor físico que vai ficar ligado o tempo todo, você gasta por 2 horas. Mas também, se o seu ETL está levando 8 horas e poderia levar uma, ou poderia levar 30 minutos, também tem isso. Exatamente. Tudo tem que pensar em custo, né? Porque a empresa, a não ser que seja uma ONG, mas até a ONG tem que gerar lucro, né? Então, como é que você aumenta o lucro da empresa? É diminuindo o gasto, é fazendo vender mais. Então, você aumentaria o lucro, né, da empresa, obviamente, se você usasse o Spark da forma como ele foi desenhado, que é para processar em cluster, grandes volumes de dados. Então, o problema ele tem que ser analisado e você tem que ter o conceito para poder resolver o problema, né? Se o volume de dados é... Pô, eu tenho aqui uma base de dados que tem 10 milhões de linhas e a atualização é de 1.000 linhas por dia, cara, eu vou usar o Apache Hope. Eu vou fazer lá um treinamento do Rafael, vou aprender o Apache Hope e vou usar o Apache Hope. Eu não vou usar Spark, cara. Então, tem que entender o problema primeiro para depois resolver com a ferramenta compatível, né? Porque tem um exemplo bom também, né? Que você pode, por exemplo, você tem botar um quadro na parede. Você pode pegar o seu telefone, bater com ele e pregar ali, e vai pregar, né? Só que você vai destruir seu telefone. E existe um martelo que é muito melhor para isso. Mas se você não sabe, você vai bater com o seu telefone. Então, por isso que o conceito é extremamente importante. Fundamental. E assim, quando a gente tem uma tecnologia que é tão utilizada como o Spark, né? Então, se a gente for ver, e para você que está conhecendo o Spark agora, o Spark ele é open source, tá? Só que o que acontece? Databricks usa o Spark para processamento de dados. Microsoft Fabric utiliza o Spark. Você tem o Azure Data Factor, que é uma ferramenta de ETL low code, só que por baixo, né, por trás, roda o Spark. Google Data Fusion, a mesma coisa. Acho que o Snowflake também roda. Snowflake também tem o parque lá. Então, assim, e a gente está falando das principais empresas, estamos falando de Microsoft, Sim. estamos falando de Google, de Databricks. Se todas essas empresas utilizam o Spark, é porque então, é a melhor opção hoje. E eu queria que você comentasse como que a gente pode iniciar com o Spark, né? Porque a gente vê ferramentas pagas que você vai usar por 2 semanas ou por 1 mês, depois começa a ser cobrado, né? Como que para quem está ouvindo, está assistindo esse episódio, pode começar com o Spark? E por que não é open source? Não precisa pagar por algo que é open source. Bom, primeiro eu quero dizer que recentemente nós criamos um curso Sparkanos, que é um curso dedicado a quem quer aprender Spark, né? E não só Spark, porque só o Spark também não resolve o problema. Ele resolve parcialmente o problema, mas você precisa de uma orquestração, você precisa de um catálogo, você precisa de mais coisas. Só o Spark não resolve. Ele é uma parte, né? É uma parte. Você precisa de uma caixa de ferramentas para resolver o problema. Então, esse é o nosso curso, né? O Sparkanos. Sou suspeito para falar, né? É o nosso instrutor. Eu sou o instrutor. Exigiu muita pesquisa, muita coisa que eu tirei do mundo real, a minha experiência. Eu não aprendi Spark para ensinar, né? Eu trouxe o que eu soube do mundo real. Inclusive, participei de uma implantação de uma plataforma, né? Eu fui plataforma engineer do último projeto. E eu trouxe a experiência do mundo real. Então, isso é importante, né? Muitas das coisas que eu aprendi lá estão documentadas nesse curso. E outra forma, tem também o nosso e-book, né? O nosso e-book aí. Que é uma novidade. O que tem nesse e-book, já que você que criou o e-book, Wallace? Bom, o e-book ele tem o conceito do Spark, né? Eu detalhei bem ali, seguindo as referências que vão estar na última página, de onde que eu tirei da documentação oficial. Então, eu traduzi muitas das coisas que estão ali. Coloquei o desenho de como que a tarefa ela é processada dentro dos executores, como que o Spark faz isso. E no final ainda tem um bônus que eu acho que vale muito a pena a pessoa baixar o e-book, que é a instalação do Spark para poder brincar com ele na sua máquina, né? Então, a melhor forma de você aprender é fazendo, é mexendo. Você não aprende a dirigir um carro na teoria,
né? Você tem aula teórica que vai te preparar, mas você só aprende se você dirigir. Então, o Spark é igual, você só vai aprender se você praticar. Agora, se você criar um clusterzinho na Databricks lá, naquele community, é uma versão tão ruim que você não vai conseguir processar nada. Então... É algo mais para estudo. E, por exemplo, qual que é a... Eu gostei bastante, assim, do e-book. Porque além de você entender um pouco de Spark, que é um conhecimento que você até poderia adquirir na internet, só que você teria que buscar em vários lugares diferentes. Então, assim, já está pronto. E no final tem um tutorial feito pelo Wallace de como que você instala o Spark Open Source. Por exemplo, eu já cheguei a trabalhar em algumas empresas que a gente tinha um ambiente de desenvolvimento e você tinha que usar lá no máximo 10 mil linhas. Como que você vai processar o Spark lá? Por exemplo, 500 milhões de linhas e na tua homologação, no teu desenvolvimento, você está limitado. Então, imagina que se você tiver um ambiente de desenvolvimento open source, para você testar o que você quiser, pô, já faz muito mais sentido do que você usar uma plataforma com Spark e você ter que ficar reduzindo o custo. E o que vai acontecer com a empresa? Ela vai ter medo de crescer, porque ela vai estar pensando mais na conta que vai subir, porque ela vai precisar de mais clusters, de mais máquinas do que realmente. Então, assim, o e-book, ele tá realmente, pô, é gratuito, né? Só tem o link aqui na descrição, vocês vão baixar, vão aprender mais sobre Spark e vão ter um tutorial de como que vocês como que vocês podem instalar o Spark e aí vocês vão começar mesmo a testar, né? No próprio e-book a gente tem um link de uma aula aqui do Wallace, 2 horas de Spark. Sim. Então, vocês vão aprender mesmo ali, ter os primeiros passos, né? A partir do nosso e-book aqui. Isso, muito importante, porque assim, a versão community do Databricks, ela é muito legal, muito bacana, admiro a Databricks demais, mas é uma versão muito limitada, é uma versão que você não consegue fazer nada. Então, você ter o Spark Open Source, inclusive você pode desenvolver no seu ambiente, que vai estar no e-book ensinando como configurar, você pode pegar o mesmo script que está ali no seu ambiente de Docker, né, que é o ambiente que a gente vai utilizar no e-book, e você pode pegar esse script e rodar no Databricks Community. As duas versões você não vai ter nenhum custo, e aí você vai ver se funciona ou não. Né? Então, você vai ver que o Spark ele é open source, a base é o mesmo. Então, o Spark ele não vai mudar de um ambiente para o outro. Existem coisas que a Databricks faz que são proprietárias, e só vai ter lá, mas na essência, o que é importante do Spark é gratuito. É open source, né? Isso. E o mesmo script que você for utilizar no teu Spark Open Source, você vai conseguir utilizar ele numa Databricks, no Fabric, aonde quer que seja. Então, novamente, conceito e a base. Quem tem a base do Spark, trabalha com ele em qualquer lugar. Eu tenho uns dados aqui interessantes que é assim, que só tem uns dados que a gente até enviou num e-mail aqui para nossos alunos. Que no Brasil a gente tem 1.100 vagas de Spark. Nos Estados Unidos a gente tem 18 mil vagas de Spark. E na União Europeia a gente tem 12 mil vagas de Spark. Só que o que acontece? Está lá só a parte Spark. Poderia ter vagas de estar só Databricks. Sim. Poderia estar vaga que está só Snowflake. Então, por que tem tanta vaga assim? Porque quando é engenharia de dados, é Spark. E não tem... O próprio Wallace falou que era 30 bilhões de linhas que eram processadas. Então, assim, é muita coisa. Uma tabela. Tá? Então, assim, baixem o nosso e-book. E aí vocês vão começar a receber alguns conteúdos. Temos uma aula do Wallace de 2 horas só de Spark. Então, assim, se você nunca viu o Spark, é a forma que eu recomendo que vocês comecem. Tem um ponto também importante, né, que você falou aí, eu me lembrei, que não precisa ter medo do Spark, porque o Spark, a baixo nível, ele vai usar o Scala, né? Baixo nível, quando eu falo, é perto da máquina. Mas ele tem APIs, né? Ou seja, APIs para você usar SQL e Python. Então, muitos projetos hoje estão usando somente SQL para processar os dados. Então, o conhecimento que você já tem em SQL, você vai usar no Spark. A dificuldade do Spark em si, a maior dificuldade que eu vejo é a configuração dele. Isso é um pouquinho complexo, sim, você entender o que está por baixo dos panos. É por isso que a mão de obra de quem está nos Sparkanos
com certeza sai mais valorizada. Por quê? Porque você entende o que está por trás do Databricks. Qual é a facilidade que o Databricks entrega? Muita gente, né, muitos amigos aí, especialistas em Databricks, falam, não, mas o Databricks entrega facilidade. E o que você faz é complexo. Mas você sabe me explicar a complexidade? Não sei. Pô, então eu acho que fica um gap, né? Você não saber direito o que está por trás. Então, na minha visão, eu como um bom estudante, um bom apaixonado por tecnologia, eu sou curioso para saber o que tem ali, que facilidade é essa? E essa curiosidade, ela vai ser compatível ali com salários melhores, né? E mais oportunidades. Você entrou num ponto muito importante que é o seguinte, o engenheiro de dados ele não é cobrado só para fazer ETL. Ele é cobrado para criar uma plataforma de dados e por dar manutenção, né? Por dar suporte nessa manutenção. Por que um profissional que trabalha com o Spark e OpenSource vai ganhar mais do que uma pessoa que trabalha com o Spark em uma outra plataforma gerenciada? Porque ele tem que conhecer de Docker, ele tem que conhecer de CI/CD, ele tem que conhecer o Airflow, né? Para fazer a orquestração, catálogo de dados. Sim. Então, um profissional que ele é mais exigido, consequentemente, ele vai ter melhores salários. Então, imagina assim, se eu pago uma plataforma... Vamos falar do Fabric agora. Eu pago uma plataforma do Fabric que me entrega muito facilidade. Então, a maior parte do budget do projeto vai para a ferramenta. Sim. Não vai para o funcionário. Exato. Não vai para o consultor. E o que acontece quando eu não tenho um custo de plataforma? Eu tenho mais budget para consultores. E é claro que esses consultores são mais exigidos. Mas você prefere ser um consultor que vai ganhar 5 ou você prefere um consultor que vai ganhar 15? Sim. Isso não é sorte. O de 15 é mais exigido. Precisa ter mais conhecimento. Sim. E é por isso que o Open Source ele é algo que ele vem sendo mais buscado pelas empresas, porque assim, tô pagando 100 mil reais por mês. Eu preferia pegar metade disso aí, pagar para 3 consultores, 4 consultores e os outros 50. Eu poderia investir de outra forma, né? E a gente vai falar de um tema aqui, que é o seguinte, a gente tem visto algumas comparações, né, em alguns projetos, em alguns posts. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma máquina, vamos falar do Google Dataproc, por exemplo. Eu tenho 5 máquinas aqui no Google Dataproc. As clouds, elas têm os seus Sparks gerenciados. Então, a Amazon tem o EMR, a Google tem o Dataproc, que são versões pagas. Tá, mas eu tenho 5 máquinas aqui no Google Dataproc, e se eu usasse as 5 máquinas no Open Source, o Dataproc vai me dar uma performance melhor. Primeiro que ele é pago, então ele tem que ter uma performance melhor. Só que a conta que as pessoas estão fazendo é uma conta errada. Por quê? Você está comparando 5 máquinas de um lado, 5 máquinas do outro. Só que já que é Open Source, você não compara 5 máquinas. Ok, essas 5 máquinas do Dataproc, quanto custa? Custa $2.000. Ok, com $2.000 de máquina, quantas máquinas você sobe no Open Source? Não vai ser 5, pode ser 10, pode ser 15, e aí a performance do Open Source vai ser melhor. Então, o que acontece? Por que a gente fala do Open Source? O Open Source é algo que vai te dar liberdade. Então, por exemplo, no projeto do Sparkanos, a gente tem uma arquitetura robusta. E onde que está essa arquitetura? Está tudo dentro de um Docker. Então, você vai ter mini I/O para o storage, que é como fosse um S3 Open Source. Você tem Spark para processamento, você tem Trino, você tem Airflow, você tem Open Metadata. E tudo isso está dentro de um Docker. E vamos supor que isso está num servidor on-premise. Aí você precisa escalar o projeto. Vou para onde? Vou para a Amazon. Você vai pegar o teu Docker e vai para a Amazon. Eu falei, mas a Amazon começou a ficar mais cara, aumentou muito o dólar, diferenciação real. Tem alguma empresa brasileira? Tem uma empresa brasileira X. Então, eu vou levar o projeto para ela. Ou seja, agora imagine que você faz tudo no Google Dataproc, tá dentro da Google, ou faz tudo no EMR, ou faz tudo no Databricks. Então, a arquitetura do Sparkanos não é só uma arquitetura... Seria mais fácil para a gente fazer um curso de Databricks? Seria, porque a gente subiria os clusters em 5 minutos. Sim. Mas você conseguiria implantar Databricks na sua empresa?
sei lá, não sei quanto custa, mas sei lá, R$50, 50 mil, 100 mil, não sei. Agora, se é algo open source, você já conhece o negócio, já conhece as tabelas, você tem lá uma arquitetura pronta no Docker. Sobe aí da tua empresa, faz a POC, e o que eu costumo falar? Já falava isso do Pentaho. E aqui vocês vão perceber que desde que a gente começou, já começamos com open source. Pentaho, Hope, Metabase, tudo open source. Então, muda as tecnologias, mas a identidade é a mesma. E o que eu quero dizer? Se você faz um curso de uma ferramenta paga, você gosta da ferramenta, você aprende, você vai chegar no teu gerente e vai ter que vender uma ideia. Sim. Porque existe um custo a ser pago, existe um investimento a ser feito. Se você faz o curso do Sparkano, o que você vai fazer? Você vai mostrar a POC pronta. Exato. É isso. E faz sentido? Faz total sentido. Inclusive, tem aluno que já está aplicando. Já tem aluno lá no grupo que ele não optou por usar o Mini.io, que também é uma outra coisa que é uma vantagem da nossa Fala arquitetura. da arquitetura flexível. Exatamente. Já tem conceitos nascendo que essa arquitetura ela é uma arquitetura similar a um Lego, né? Que você vai encaixando as peças, né? Que é Lego System, né? System Architecture, né? Que a galera tá chamando. Que aí você vai montando as peças, por exemplo. Você precisa... a minha stack agora eu preciso botar um monitoramento nela. Cara, você vai lá e pega uma outra ferramenta open source e encaixa. Bota o Grafana lá com Prometheus, com Loki, com... E aí, agora eu preciso de uma ferramenta eu preciso de outra ferramenta de dashboard. A galera não quer o Superset, quer o Metabase. Você bota o Metabase também. Então, você não quero mais usar o Trino, quero usar outra coisa. Você tira o Trino e usa outra. Não quero usar Spark, quero usar a DBT. Você usa DBT. Então, é flexível. E tudo open source e tudo que você vai rodar em qualquer ambiente, desde on-premise a qualquer cloud. E sem o lock-in. Né? Porque você não está preso ao Databricks, você não está preso a ninguém. A sua equipe que vai tomar conta daquele ambiente. E é como o Rafael falou, se você está capacitado para tomar conta do ambiente, você vai obviamente ser mais exigido, porém a remuneração vem junto. E outra coisa que vem junto mais ainda, que é mais importante, é você ser mais procurado, porque hoje... Como você falou lá no início, existe um movimento de empresas querendo sair da cloud, querendo sair desse lock-in. E aí, uma arquitetura como essa, ela cai como uma luva. Por quê? Porque você não tem lock-in, só que tem um outro problema. A mão de obra para encontrar pessoas capacitadas para fazer isso é difícil. Por exemplo, no projeto que eu atuei, eu não tinha experiência para fazer o que eu fiz. Kubernetes, Docker, eu nunca tinha mexido com nada disso. E aí o cara falou, ele viu... Aí eu falei, cara, eu tenho interesse em aprender, mas eu poderia ter sido descartado. Se tivesse mais profissionais disponíveis naquele momento, com conhecimento, talvez você não tinha entrado no projeto. Exatamente. Porque você é um gestor, eu tenho alguém com experiência e alguém sem. Se não tem ninguém com experiência, você vai dar oportunidade para quem quer aprender. Mas se você tem alguém que já sabe... É óbvio, a pessoa que já sabe vai estar na frente. Então, essa é a vantagem dos Sparkanos, né? Existe uma nova profissão nascendo aí... Aqui já tem bastante vaga. Já tem bastante, que é o Platform Engineer, que é o que eu fui no projeto anterior, né? Eu me intitulo como Data Engineer, mas existe o Platform Engineer, que vem crescendo bastante, e acredito que seja um movimento natural para muitas empresas. E o Sparkanos, ele, de certa forma, está preparando a galera para ser um Platform Engineer, porque vai construir uma plataforma. End-to-end. É isso. Eu queria que você comentasse pro pessoal, porque existe muita confusão sobre o Delta. Então, muita gente acha que faz tudo com Delta, né? Ou você usa Delta ou usa Spark. O que é o Delta e o que uma empresa ganha utilizando o Delta em conjunto com o Spark? Ótimo. Bom, então, o Delta, ele é uma forma de armazenamento, né? Então, isso é a primeira coisa que tem que ter na cabeça, o conceito, né, do que é o Delta. Então, na nossa live lá de 2 horas, né, o link vai estar aqui na descrição, você pode ver na prática o que é o Delta, o que eu vou falar aqui. Inclusive, quem baixar o e-book, vai ter o link da live ali já no e-book. Exatamente. Tá? Então é só baixar o e-book que você vai ter toda a descrição e a explicação do Spark,
vai ter um tutorial de como que você instala o Apache Spark OpenSearch na tua máquina, e ali vai ter um link dessa live, que são 2 horas de um hands-on de Apache Spark. Exatamente. Tá. Então, E é de graça, é só baixar o e-book. só baixar, né? Melhor que isso não existe. E, bom, o que é o Delta? O Delta, ele é uma evolução do Data Lake, né? Porque também existe uma sopa de letrinhas aí que a galera confunde Sim. entre Data Lake, Delta Lake, Lake House. Então eu vou tentar explicar aqui em poucos minutos. O armazenamento de dados no BI tradicional era sempre feito em Data Warehouse, ou seja, em bancos relacionais, onde a gente tinha o ACID, né? Ou seja, a gente tinha atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade, que é um conceito que todo banco relacional tem por base, né? Só que as empresas começaram a ter dados não relacionais, não estruturados também, né? Então, como é que a pessoa iria armazenar um texto, né? Um texto gigante numa tabela? Como é que a pessoa vai armazenar um vídeo para fazer machine learning no vídeo e extrair ali análise de sentimento do vídeo? Não dá para fazer isso num banco relacional. E a empresa precisa ter isso armazenado em um lugar seguro. Então, para isso nasceu o Data Lake, que você consegue armazenar dado estruturado, não estruturado e semi-estruturado. Só que existe um problema. Quando você tem dados no Data Lake, você perdeu a CID, né? Você perdeu essas 4 propriedades que são importantes no banco de dados. E aí você começou a ter problemas nos dashboards, né? Você não tinha, por exemplo, como você fazer validações de constraints. Você não tinha, por exemplo, como fazer o update em Parquet, você não faz, né? Então, tinha todos esses problemas aí. E aí nasceu o Lake House, que é a união de um Data Lake com Data Lake. Então, no Lake House, você pode ter o benefício de ter o ACID, e tem outras vantagens a mais. Você ganha ainda o time travel, que é a possibilidade de você voltar no tempo, que a gente mostra lá na nossa live de 2 horas, né? Eu recomendo que você assista. Isso. Tem o CDF, que é você implementar auditoria na tabela, que é similar ao banco de dados relacional CDC, né? Mas o Databricks quis chamar de CDF, né? Quis mudar o nome, mas conceitualmente é o CDC do banco de dados, que você fica monitorando todo insert, update, delete. E algumas outras vantagens. Você consegue escrever streaming e batch na mesma tabela, com Delta. No banco relacional você não consegue. Então, o Delta ele é uma evolução do Data Lake junto com o Data Warehouse. Então, você tem os dois numa única plataforma. Exatamente, o melhor de cada um numa única plataforma. E o Spark ele é desenhado para escrever Delta com alta performance. Então, você ganha performance também quando você usa Delta, que na essência do Delta, o arquivo, se você for olhar, é um Parquet, só que é um Parquet otimizado e com esses benefícios que eu falei, CDF, Time Travel, Batch Streaming. Ou seja, os dados, então, do cliente, eles vão estar no formato Delta, para quem está conhecendo agora. Exatamente, sim. E aí você tem esses benefícios de, por exemplo, não precisa fazer backup da tabela, porque você tem o Time Travel. Se você cometeu um erro ali, você volta à versão anterior com 2 cliques do mouse. Então é muito simples você... Essa é uma das features que eu mais gosto, né? Eu sou fanboy aí do Delta. Então eu acho que o Time Travel é bem interessante. O CDF também, que você consegue implementar atualização incremental, pegando só os inserts maior que a data do seu destino, e aí você traz só o que falta. Você implementa uma incremental muito fácil com o Delta. Então, essas são as vantagens, né? E o que é o Delta, em poucas palavras, é isso, né? Mas para aprofundar, tem o e-book, tem a aula. Sim. Um poucos minutos é difícil. E a dica, assim, que eu te dou pro pessoal que vai baixar o e-book, vai instalar o Spark, começa com uma tabela. Pega uma tabela sua, não queira já fazer um Data Lake, um DW. Pega uma tabela e faz com uma única tabela para você ir dominando o processo. Tá? Então você vai ter ali as suas camadas, né? A gente até recomenda você utilizar uma Land Zone, Bronze, Silver e Gold. Faz todo esse processo com uma tabela. E aí você vai entendendo o processo. Uma vez que você domina o processo, você domina qualquer ferramenta. Exato. Tá? Bom, a gente está chegando aqui nos minutos finais.
E então, assim, pra gente e pra quem tá vendo aqui pela primeira vez, pra fechar ali também, re- recomendo baixe o e-book, tá? E você que já trabalha com BI, tá? Já trabalha com engenharia de dados. O que a gente conseguiu reunir nos Sparkanos? Pensa que é tudo que o principal que você precisa saber de engenharia no único lugar. Então lá a gente tem um módulo de Docker com 28 aulas. Então você vai aprender ali a extrair as imagens originais, como que você vincula, por exemplo, o Mini.io com o Spark, Que é difícil. que é difícil. Então, assim, muita coisa que você vai ter dificuldade de fazer porque não está pronto. Então, assim, foi algo que mais deu trabalho, talvez, pro Wallace aí fazer. Você vai ter módulo de Terraform. Sim, pra Tá. quem não tem uma máquina boa, né? Para quem não tem uma máquina boa, usar o Terraform. Tem mais de 30 aulas de Spark. Tem Open Metadata. Tem Airflow. Tem Superset. Trino. Tem Superset, que você pode fazer o RLS de forma open source, que todas as ferramentas normalmente são pagas. Exato. Você fazer o RLS. Então, assim, você tem tudo reunido no único lugar. Já temos o EAD, já está disponível. E você que está começando ainda, comece pelo e-book, tá? Mas se você já tem um contato ali bom com ETL, com BI e quer ir para engenharia de dados, o Sparkanos aqui é o melhor caminho e o caminho mais rápido, porque a gente não vende curso, a gente vende tempo, tá? Exato. Quanto tempo você levou para aprender tudo isso aí? Levei alguns meses aí e ainda continuo estudando e aprendendo, porque é uma jornada, né? Então, demorou bastante para eu chegar no nível que eu tô hoje. E eu preciso continuar também para não esquecer, né? Tem que estar sempre praticando, tem que estar sempre... Porque vão surgir novas tecnologias. Vão surgindo coisas novas. Nunca para. Nunca vai parar. E agora, se eu tivesse um curso desse que eu preparei, né? Eu fiz exatamente como eu gostaria de ter aprendido. Cara, com certeza eu teria encurtado muito aí minha jornada, porque muitas das vezes eu tive que pesquisar conteúdos na internet, que não tinha, nem curso existe, né? Do que eu precisava. Não tinha onde eu comprar um curso para aprender. Então eu tentei trazer algo inédito. E onde eu achava era com um indiano ensinando, né? Lá um tutorial no YouTube. De 15 anos. E às vezes é difícil entender o inglês do cara, é um pouco arrastado. Às vezes ele pula uma parte que é essencial. E aí você fica, mas ele foi daqui pra cá e o que tá no meio, que é o que eu preciso. Não tem. Então você tem que ir na documentação, que às vezes também não é tão clara do que você precisa Sempre fazer. inglês. Sempre em inglês, obviamente. Não existe tradução. Não existe. Então, é isso, cara. Eu fiz como eu gostaria realmente de ter aprendido. E foi coisas do mundo real que eu trouxe, coisas que eu tive que pesquisar também. Tem também a parte de segurança em Docker, né? Tem a segurança ali, como tirar a vulnerabilidade das imagens. Na verdade, muita não coisa, né? muita coisa. É um projeto, né? É um projeto. É só olhar hoje os requisitos da vaga de um Data Engineer E que você compara. vai ver que muitas delas vai ter CI/CD, vai ter container, vai ter tudo que está ali. Vai estar nas vagas, nas melhores vagas, principalmente. É isso. Bom, obrigado aí pela presença, tá? Obrigado aí por todo esse conteúdo aí compartilhado. Muita informação que não é fácil de encontrar, né? Então, a ideia aqui desse episódio foi a gente ter um conteúdo diferente, sem algo tão... Por mais que a gente está falando de tecnologia, mas não algo compartilhando a tela, trocando experiências, né? E curte o vídeo, compartilha o vídeo aí com os teus colegas, com o teu time, tá? E não esqueça de baixar o e-book e já começar aí com o Spark, é gratuito, tá? Não precisa pagar para usar o Spark. E o que eu costumo falar é que, assim, tá surgindo muito uma questão de híbrido. Ou seja, então, por exemplo, você quer trabalhar com Spark em alguma cloud, você não precisa pagar o serviço e o recurso. Você vai ter a sua arquitetura num Docker, por exemplo. Você pode usar em Docker, pode usar em Kubernetes. O que você vai pagar na cloud? Máquina. Imagina que você tem um projeto na cloud com Spark, você paga R$5.000 por mês, R$10.000 por mês. Imagina esse valor só em máquina. Exato. É aí que muda o jogo.
Sim. Tá? Então fica esse insight aí como fechamento. Muito obrigado, se inscreva, tá? E um grande abraço. Bom, eu agradeço aqui pela oportunidade de ter contado aqui um pouco da minha história. Agradeço a Arruda, agradeço a você que assistiu até o final. E não esqueça, né, de dar um like aí, se inscrever e baixar o e-book e assistir a nossa live, que foi feita com muito carinho e é gratuito, não vai ter custo. E 2 horas de hands-on de Spark, eu só tinha visto com os indianos. Exatamente. Se você procurar por um conteúdo semelhante em português, provavelmente você não vai encontrar. Então eu te faço esse desafio. É isso. Um grande abraço. Grande abraço.